pessoal, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Eu me chamo Adiele, tenho 23 anos e sou mãe de um bebezinho de 1 ano e 1 mês. Esse vídeo eu decidi falar um pouquinho como é que eu me organizo para conseguir estudar, conciliar estudo, casa e também o meu filho. Então, para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas que já aconteceram comigo em relação ao estudo e com o meu filho. Antes de engravidar do Noah, eu tinha estudado para entrar na faculdade aqui estadual. E eu até passei, porém eu descobri que eu estava grávida. E na minha mente eu achava que eu daria conta de tudo. Na verdade, não dei. Acabou tudo se tornando uma bagunça, muitas matérias se acumularam, porque o Noah nasceu prematuro. Ele nasceu no dia que as aulas iniciaram, então para iniciar eu já estava no hospital internada tendo Noah. Quando voltaram as aulas presenciais, online ainda estava dando certo, eu estava conseguindo conciliar Noah e as coisas em casa e a faculdade, mas voltaram as aulas presenciais. E eu não vou mentir pra vocês, foi muito difícil. Como ele mamava, e até hoje mama, esse neném aqui, eu levava ele pra faculdade comigo, mas era muito difícil porque, apesar que os meus colegas de turma me ajudavam bastante com ele, mas mesmo assim era difícil porque ele precisava mamar e eu não conseguia anotar as coisas da matéria. Era uma loucura verdadeira. E então eu decidi largar. Na verdade eu não queria muito largar, mas foi uma decisão que eu precisei tomar naquele momento. Muito difícil porque começou a rasgar os dentes dele, então ficou muito pior. Eu acabei não trancando e eu perdi o curso. Literalmente eu perdi o curso. Essa experiência foi muito louca. Ele era muito pequeno, então eu decidi esse ano me arriscar e começar a estudar para prestar o Enem no final do ano. Ele tá maiorzinho, ele já entende algumas coisas. Ele depende ainda muito de mim porque ele mama, mas está sendo bem mais tranquilo do que quando ele era um recém-nascido e eu precisava ir para a faculdade. Uma das maiores dificuldades que eu acho é a questão de conciliar tanto o estudo, quanto ele, quanto a casa. Então, é um dos pontos que, pra mim, eu tenho mais dificuldade, porque sempre vai acontecer imprevistos. A gente não pode controlar o tempo todo todas as coisas. É uma coisa que eu tô aprendendo com o tempo, porque eu gosto das coisas que sejam planejadas. Mas depois que a gente vira mãe, nada dá pra ser planejado, porque sempre vai acontecer uma coisa nova. Por exemplo, ele vai precisar mais de mim do que ontem. Precisa de muita paciência. Muita, porque você planeja algo e às vezes não vai dar certo para você cumprir daquele mesmo jeito. Também é mulher, a gente também é um ser humano e a gente também precisa dedicar as coisas que a gente tem vontade de fazer. Muitas vezes, quando a gente se torna mãe, a gente acaba nos negligenciando o nosso próprio eu. A gente deixa de fazer as coisas por nós só para fazer para ele. Não é errado, mas também a gente precisa viver. E acho que chegou a esse ponto de eu começar a fazer coisas por mim. Então, eu quero muito entrar na faculdade e existe esse sacrifício, né? Esse esforço além, porque ser mãe já é muito cansativo. Ele depende muito da gente, né? O nosso neném, ele depende 100% da gente. Então a gente precisa também arrumar um tempo para conseguir conciliar com o estudo, além do almoço e da casa, e todas as coisas além disso. Uma das coisas que me ajuda bastante também nessa questão de conciliar as coisas é a questão da organização. O fato de a gente conseguir planejar todas as coisas, o que a gente precisa fazer primeiro e o que a gente pode deixar para fazer depois. É uma das coisas fundamentais para mim, que me faz conseguir ter um ótimo tempo de estudo no meu dia a dia. Apesar que sempre vai acontecer imprevisto no nosso dia a dia como mães, porque algumas vezes nossos filhos vão precisar de mais atenção do que em outros dias, e isso é o que vai mover o nosso dia, né? A questão de como o nosso filho emocionalmente vai depender da gente. Tem dias que ele precisa mais, tem dias que ele precisa menos. Então, um dos fatos que
extremamente me ajuda é o cronograma de horários. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que eu faço, como é que eu uso essas coisas, a ferramenta que eu uso também. Principalmente o que a gente precisa fazer antes de montar um cronograma é a gente saber o que é uma prioridade pra gente, o que a gente precisa fazer de urgência todos os dias. Sabendo disso, a gente vai conseguir montar o nosso cronograma. Porque primeiro a gente precisa fazer o principal, o urgente. Uma das coisas também que me ajuda muito é fazer todas as coisas urgentes primeiro. Eu acordo e já ajeito todas as coisas que eu preciso fazer, porque aí vai sobrar mais tempo livre para fazer todas as outras coisas que eu preciso, por exemplo, estudar. Uma das coisas que me ajuda muito também é a questão de fazer uma lista, se chama, acho que, to-do list, de o que você precisa fazer, e aí quando você for cumprindo com aquela tarefa, você vai selecionando que tá ok, que tá ok. Então você consegue assim se organizar melhor e saber o que você precisa fazer o resto do seu dia. Também o fato de colocar alarmes para nos lembrar dos nossos afazeres é algo que é muito importante, gente. Porque no início de toda rotina, a gente tem a dificuldade de como fazer, é bem difícil, é a mesma coisa do que qualquer outra coisa que você for fazer. Uma rotina inicial, você precisa ter muito foco, muita disciplina, para que você consiga manter, porque os primeiros dias é terrível, você vai se estressar, parece que você não vai conseguir, mas o segredo é a persistência, você persistir naquilo que você quer, tá bom? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu uso e qual a ferramenta que eu uso para me organizar assim, tá bom? Então esse aqui é o aplicativo que eu no momento estou usando para me organizar. Aqui está todas as coisas que eu preciso fazer como prioridade. Aqui eu costumo, na minha rotina, eu costumo mudar por mês, porque eu faço de acordo com o que vai se encaixar melhor naquele mês. Então, pode ver que eu sempre coloco as coisas de prioridade, como arrumar a casa, ajeitar a noa, primeiro, porque assim eu consigo me organizar melhor. E aí sobra mais tempo para que eu possa estudar. Aqui as coisas que eu preciso fazer no mês para que eu possa me lembrar, e eu posso colocar como um lembrete, essas coisas também. Aqui é a questão do meu cronograma de estudo. Então, na segunda, o que eu preciso estudar? Aqui são as matérias que eu preciso focar na segunda. E quando eu termino, eu posso clicar aqui, ó, e marcar do dia completo da segunda. E assim, todas as outras coisas todos os outros dias da semana. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o que eu preciso fazer também já está aqui. Então aqui eu coloco também um pedacinho sobre as coisas que eu preciso fazer na hora de estudar, que isso me ajuda a lembrar o passo a passo para mim ter um bom estudo, né? Como ler o material e fazer anotações, responder os testes. Então, mais ou menos isso. Eu gosto muito de fazer planejamentos, porque aí eu vou saber exatamente o que é que eu preciso fazer. Senão vai chegar um tempo livre e eu vou ficar perdida. Vou estudar qualquer coisa. Só que quando a gente sabe o que é que a gente precisa fazer, as coisas fluem melhor, tá bom? Então, a gente precisa fazer isso para que a gente possa saber exatamente o que a gente precisa fazer nos momentos livres. Não sei se vocês prestaram atenção, mas todas as vezes que eu coloquei lá Noa dormindo, ajeitar Noa para dormir. Então, esse momento é o momento que eu boto para estudar. Então, é um outro ponto que eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre isso também, tá bom? Então, a gente precisa aproveitar esse tempo que o neném tá dormindo, que o neném tá brincando, distraído com alguma outra coisa, para que a gente possa estudar e otimizar mais o nosso tempo de estudo. No meu cronograma, eu coloco todas as coisas, como arrumar a casa e fazer isso e aquilo primeiro. Então, assim que eu acordo, eu já começo a fazer as coisas, para que assim que eu vou ajeitar a Noa para dormir, para
fazer as coisas dele, assim que ele dorme eu já consigo começar o meu estudo. Então isso otimiza muito o meu tempo. Porque se eu perder esse tempo depois que ele dormir, fazendo as outras coisas, então já perdi 1 hora que eu poderia estar estudando. Uma outra coisa que também a gente pode usar ao nosso favor para nos ajudar a otimizar o nosso tempo de estudo é os nossos familiares. No meu caso, o meu esposo me ajuda muito nessa questão, porque ele me apoia muito a realizar todos os meus sonhos. Ele sabe que o meu sonho principal agora é passar no Enem, então ele está me ajudando muito nessa questão. Ele trabalha o dia todo, quando ele chega em casa ele já fica com o neném para que eu possa estudar ainda mais. Além dos momentos que eu estudo estando sozinha e fazendo essas coisas que eu estou dizendo para vocês, quando o Eduardo chega eu consigo estudar mais, que aí vai ter uma pessoa me ajudando. Eu sei que em muitos casos não vai ter, muitas mulheres não têm essa questão de rede de apoio e é algo muito difícil, né? Mas eu sou muito grata por ter essa rede de apoio do meu esposo, que em todos os momentos procura me ajudar e procura me fazer procurar ser melhor a cada dia. Procurar dar o meu máximo todos os dias. Como eu sou grata por isso. Mas esse é um ponto que a gente pode também pôr, pedir ajuda dos nossos familiares para que a gente possa ficar um tempinho com o nosso neném, para que a gente possa estudar. Porque muitas vezes o fato de deixar o neném brincando sozinho pode acontecer o fato de o problema dele cair, se machucar. Então, por exemplo, eu quando eu deixo o Noah sozinho e vou estudar, eu já fico pensando e não consigo raciocinar bem o que eu estou estudando. Porque eu começo a pensar, tipo, e se ele cair agora, vai se machucar e não sei o quê. Então isso é muito difícil. Então a gente precisa otimizar. Claro que deixar ele brincar vai ser bom, eu vou conseguir estudar enquanto ele se interte, não sei o quê. Mas tem esse porém também, que ele pode se acidentar e a gente sempre vai precisar estar de um olho lá e outro cá. Então isso vai dificultar também o nosso tempo de aprendizado, tá? Na minha questão, eu acho isso. Na prática, eu vejo isso, né? E todas as vezes que eu deixo o Noah só, eu não consigo focar muito, porque eu fico pensando que em algum momento ele pode cair e se machucar. Mas com a ajuda dos nossos familiares, a gente vai poder focar 100% naquilo que a gente está fazendo, que é o estudo. Então, peça ajuda de quem pode, seus amigos, familiares, que podem te ajudar. Fala, fica com o neném 1 horinha, 2 horinhas, para que eu possa focar no estudo. E isso vai otimizar muito para você. Vai ser algo sensacional, porque você vai focar muito, muito, muito no seu estudo e não vai ficar pensando como é que o bebê tá, se ele vai cair ou não. Acho que isso é sensacional para quem tem rede de apoio, para quem não tem. Tenta buscar amigos que possam te ajudar, tá bom? Uma das coisas que também me ajuda, eu já falei bastante que eu gosto muito de me planejar. Então eu gosto também de estabelecer metas diárias. Ou seja, eu estabeleço quantas matérias eu quero estudar hoje. Se vocês não prestaram atenção, mas no meu cronograma de estudo tem lá todas as matérias que eu preciso estudar. Então eu estabeleci a meta que eu preciso estudar isso. Eu vou dar um exemplo e para que vocês possam entender. Quando a gente estabelece uma meta, por exemplo, eu quero estudar 5 matérias hoje. Então a gente vai focar para cumprir aquilo naquele determinado dia, entendeu? É a mesma coisa de eu quero juntar todo mês R$100. Então todos os meses eu vou me esforçar para que no final do mês eu consiga juntar todos os meses R$100. Vocês conseguiram compreender mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer? Então, esse processo não vai ser fácil, vai ser muito árduo, vai ser muito cansativo, mas se é algo que você quer, você precisa se esforçar para que você consiga dar conta disso. Então, é necessário a gente sempre procurar meios que possam nos ajudar, nos auxiliar a conciliar essa rotina de estudar e de cuidar de um bebê. Então, é necessário também a gente ter alguns princípios em mente. A gente precisa se comprometer em estudar todos os dias, ter disciplina, né? É muito difícil você estar em casa e estudar. Então é necessário que a gente possa ter disciplina, que possa saber que a gente precisa focar naquilo.
a gente também precisa ter constância. Não pode ser hoje sim, amanhã não, hoje sim. Então precisa ter constância, precisa ser algo de uma rotina. É assim que você vai conseguir se acostumar. Sua mente vai se adaptar a esse processo de estudo quando você se mantém numa rotina, em um cronograma. Então é necessário que a gente possa sempre aperfeiçoar novas maneiras que a gente possa conciliar isso, entendeu? A rotina de casa, trabalho, estudo e filho também. Uma das coisas também que eu aconselho fazer é quando você ver que uma coisa não está dando certo, você alterar essas coisas para que se encaixe na sua rotina. São essas coisas, essas dicas que têm funcionado para mim, que tem dado certo. Eu não estou dizendo que vai ser a mesma coisa para todo mundo. Então é por isso que vocês precisam testar as estratégias que vão dar certo para vocês, tá bom? E além disso, vocês precisam se encorajar. Vocês precisam buscarem coisas novas, vocês precisam pesquisar mesmo, vocês precisam inovar. Essa é a palavra, inovar na sua rotina, para que vocês possam sim conseguir estudar com eficiência. E além disso, vocês também precisam fazer coisas por vocês. Nós mães nos deixamos de lado muitas vezes. A gente esquece que ainda existe uma mulher dentro de nós e foca só no lado mãe. Mas a gente precisa focar em coisas que a gente quer, sonhos deixados para trás. Eles precisam reavivar. Eu incentivo vocês sim a buscarem seus sonhos, a se tornarem mulheres empoderadas. Vocês precisam se tornar mulheres fortes pelos filhos de vocês, tá bom? Então, estudem, busquem seus sonhos. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem falar comigo, deixem aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo todo mundo. E também sigam nas redes vizinhas. Vou deixar meu Instagram aqui para que vocês possam acompanhar. Eu sempre coloco enquetes e as enquetes me levam a fazer vídeos como esse também, tá bom? Então me acompanhem lá e aqui também. Comentem o que é que vocês acham, alguma coisa que vocês fazem diferente. Se vocês conseguem estudar, o que é mais difícil para vocês conciliarem o estudo com um bebê. E eu vou estar respondendo vocês. E também quem não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso, um beijo!